Estamos recebendo aqui com a gente Rogério Correia, treinador, ex-zagueiro do Atlético Paranaense, que disputou a Libertadores de 2002 pelo Rubro Negro e a de 2006 pelo Goiás. Boa tarde, Rogério. Muito prazer em te receber aqui na Jovem Pan News Curitiba. Boa tarde, TT. Boa tarde a todos aqui da mesa. É um prazer, né, estar aqui podendo falar de futebol, falar do Atlético, falar da minha carreira. E eu esqueci de falar antes pra você, né? Que é de 2020 eu participei também com o Atlético Paranaense, né? Fui auxiliar técnico do Eduardo Barros. Gente. Fiz 2 jogos, 3, né? Contra o Jorge Wilstermann lá, que foi a única vitória do Atlético em jogos em altitude, né? Foi a primeira. Depois o Colo-Colo aqui e depois o Penharol fora. Aí depois disso a gente foi demitido. Faz parte. Mas classificamos o time na Libertadores, já deixamos classificado. Acontece no futebol brasileiro, né? Futebol, né? Ô, Rogério, a gente estava falando aqui do grupo do Atlético nessa competição, né? E vamos falar um pouquinho do Furacão na Libertadores de 2002. Teve os adversários: América de Cali da Colômbia, o Olmedo do Equador e o Bolívar da Bolívia. Onde é pior de jogar quando o assunto é Libertadores? Acho que na Bolívia. Acho que foi um dos piores jogos que eu tive, né? Que eu joguei. Depois eu voltei com o Goiás em 2006 com The Strongest, né? Então, assim, acho que foram um dos piores jogos, né? E aquele fatídico jogo lá, né? Tava ganhando de 5-1 e os caras empataram 5-5 ainda. Meu Deus do céu. Esse é um empate em 1-1 na Arena da Baixada. Infelizmente, ali no finalzinho, a bola acaba tocando no cocito, né? E acaba entrando no gol. Mas o mais interessante é a última imagem, quem tá nos acompanhando pelo YouTube. E essa treta aí, esse é o espírito Libertadores, Rogério? Libertadores não tem jeito, né? Sempre tem confusão, ainda mais com os times mais argentinos, né? Com Goiás teve briga mesmo com comissão técnica e tudo, né? Então, assim, é bem complicado. Mas é aquela coisa, todo mundo quer ganhar, né? Não tem jeito. Pelo prêmio, pelo título, o que faz todo mundo querer ganhar a Libertadores tanto assim? Naquela época não tinha tanto prêmio que tem hoje, né? Hoje tem mais, né? Pensa que bicho bom, hein? Agora é Copa do Brasil. Agora ganha por vitória, né? Também. Copa do Brasil milionária também agora, né? Então, assim, totalmente diferente, mas acho que pelo campeonato, né? Pelo glamour da Libertadores, depois você poder disputar um Mundial, né? Que é o sonho de todo jogador, né? Então, acho que mais importante, acho que pelo título mesmo. Você acha que é o grupo da morte? O grupo do Atlético? Olha, acha que o Galo vai ser o adversário mais complicado mesmo? Que vai definir ali o primeiro colocado? Eu acho que o grupo da morte ficou do Fluminense. Acho que ali é o grupo da morte mesmo, né? Acho que o do Atlético é um grupo mais tranquilo, apesar que o Atlético já conhece um dos adversários, né? E o Atlético Mineiro, eu acho que vai ser a briga para ser quem vai ser primeiro e segundo. Eu tô nessa também, tô achando que vai ser disputa só entre os dois ali. O Atlético Mineiro às vezes pode levar uma vantagem em casa, até pelo elenco, né? Um elenco muito forte. Mas o Atlético acho que sabe jogar mais essa competição, né, Rogério? A menos que você se enrosque, né? A menos que você se enrosque nos jogos fora, com certeza. Né? Somente com os dois agora na estreia, né? Que o estreia a gente sabe o quanto é complicado. Essa de 2002 aí, nós perdemos em casa, né? Então, assim, você não pode se enroscar nessa hora, né? Você tem que fazer o seu papel ali, ganhar os jogos que você precisa ganhar pra você tentar classificar o quanto antes também, né? Sentiu um nervosismo diferente pra disputar uma Libertadores? Olha, naquela época não, sabe? Até porque o nosso time estava bem concentrado naquele ano, já vinha do título brasileiro, né? Apesar de não ter feito uma boa campanha. A confiança estava muito alta, né? Sim, alta que até nos atrapalhou, né? Porque nós se enrolamos bastante naquele ano, ainda na última rodada a gente foi com chance para classificar, né? E perdemos fora, né? Do América, mas assim, é um campeonato muito bom, gostou de disputar, sabe? Tá preparado para aquele momento, entendeu? E o Atlético recentemente, né, chegando muito bem, chegou numa final, o Atlético criou essa casca, né? Porque lá em 2002 não tinha esse costume de jogar Libertadores. Hoje o Atlético joga praticamente todo ano. Não, sim, acho que a cada ano o Atlético vem crescendo bastante, né? Então, em 2001 acho que foi o pontapé inicial com o título brasileiro, né? Depois aí, os últimos anos agora, acostumado mesmo a disputar esse tipo de competição, né? Os jogadores que já estão aqui no clube hoje, se eu não me engano, acho que 60%, 70% disputaram a Libertadores do ano passado. Então, quer dizer, isso já é um ponto positivo para o Atlético, já entrar, foi vice-campeão, então agora a tendência é brigar realmente pelo título da Libertadores. Rogério, a gente falou sobre o Felipão estar no banco, né, com o Turra. Você que é técnico, foi auxiliar em Libertadores.
Pra você seria uma pressão ou seria algo que te daria mais confiança, te deixaria mais calmo? Como é que é para treinador ter uma presença de um Felipão, né? Um cara desse tamanho junto do banco de reserva sem ser o técnico, é você tendo que tomar a decisão. Acho que eu estaria tranquilo. Tenho certeza que o Paulo tá tranquilo, porque tem esse suporte do Filipão por trás, né? O Paulo já tá com ele há muito tempo, já conhece, né? Acho que ali também, no momento que tiver alguma coisa que o jogo tiver mais complicado, acho que vai valer aquela conversa entre eles, isso vai ser importante, né? E lógico, o Filipão tem história no futebol mundial, né? Então não tem como, qualquer coisinha ela perguntar pra ele o que você acha, que eu tenho certeza que ele vai ajudar, né? Com certeza, né? O Atlético, no discurso nesse ano, tem falado muito sobre vencer a Libertadores. O objetivo é vencer o Brasileiro, a Libertadores, é chegar pra brigar lá em cima. Como é que você vê, você, claro, ídolo do clube, acompanha com certeza, né, os jogos do Atlético. Como é que você vê? Você acha que o time tá pronto pra esse grande desafio, depois de vir de uma temporada que não teve um título, mas foi muito, muito positiva, né, com o vice-campeonato da Libertadores do ano passado? Acho que quando você tem uma sequência de um elenco, acho que é importante nesse momento de uma competição forte e complicada como essa, né? Então acho que o Atlético tem tudo para brigar mesmo pelos os 2 títulos. Lógico que ao decorrer do campeonato você tem aí as minutagens, jogos encavalados, acho que se eu não me engano nesse próximo mês são 7 ou 9 jogos, eu não sei. Então isso acaba atrapalhando um pouco e você vai ter que definir o que você quer ali depois no campeonato. Se o título é Libertadores, então você vai brigar diretamente ali, né? Foi até no ano nosso que nós trabalhamos em 2020, a gente... o time reserva jogava alternativo, né, na verdade. Jogava no Brasileiro e o time titular na Libertadores, né? Então, você acaba abdicando de uma das competições. Mas eu creio que na Libertadores o Atlético tem tudo aí para ser respeitado mesmo, né? E brigar realmente pelo título. Qual que foi o jogo mais especial para você jogando pela Libertadores com a camisa do Atlético? Olha, para mim acho que foi o jogo da Bolívia, né? Lá, assim, foi totalmente diferente, um jogo complicado, altitude, não conhecia naquele ano, né? O jogo, você termina o primeiro tempo 5-1, por mais de todos os problemas que nós tivemos ali na altitude, mas assim, era fato que a gente ia ganhar o jogo ali, né? E aí ao decorrer do segundo tempo, com o que aconteceu ali, as expulsões do Ilan e do Gabiru, e aí a toda hora a gente não conseguia ter o controle do jogo e o adversário vinha, aí tinha hora que você mal enxergava direito, né? Mas acho que foi um jogo especial, porque naquele momento ali você entende o que é realmente Libertadores, né? É melhor treinar na altitude ou ir direto e jogar direto, não ficar fazendo aquela adaptação? Olha, com o Goiás a gente chegou no dia também, né? Mas eu creio que assim, se você tem todo um trabalho feito antes, até no Goiás, o Goiás fez 30 dias antes, a gente passava, logo após os treinos, nós ficávamos com respirador, com pouco oxigênio, assistindo um vídeo, né, um jogo, às vezes até um filme, mas é para já acostumar. Então foram 30 dias e lá com o 10 Strongs eu senti menos do que contra na Bolívia, com o Atlético Paranaense. E na segunda vez que você disputou a Libertadores como jogador foi em 2006, defendendo o Goiás. A estreia foi dia 26 de janeiro de 2006 contra o Deportivo Cuenca, no Equador. E você fez o primeiro gol da história do Goiás na Libertadores. Como que é isso pra você? Olha, pra mim eu falo sempre que é uma lembrança maravilhosa, né? O Goiás foi a primeira Libertadores do Goiás em competições internacionais, né? E um goiano que fez o gol, né? Então, nada mais justo, né? A gente fica feliz com a história que a gente fez no clube. Conquistamos ali um empate naquele jogo, né? Até eu dediquei o gol pro meu filho, né? Gustavo. O Gustavo. A famosa, né? Fotinho da chupeta. O Gustavo. E aí depois, no jogo de volta, nós ganhamos em casa e fomos pra Libertadores, né? Porque era pré-Libertadores, né? E pelo Goiás, os adversários que o Goiás pegou na fase de grupos, né? União Espanhola do Chile, The Strongest da Bolívia, New Old Boys da Argentina. Qual o pior? Olha, o News on the Boys. Lá é muito difícil de jogar, o estádio acanhado, a torcida lá, meu Deus do céu, nunca vi uma torcida igual aquela. Os argentinos mesmo dão um show, né? A gente viu aí na Copa do Mundo, torcendo o tempo todo, e aí depois ainda acabamos pegando o Estudiantes nas oitavas, né? Então
já foi um estudo ali, né? Em La Plata. Em La Plata. Mas o News Old Boys, pra mim, foi um dos times que a gente teve mais dificuldade, até foi empate, se eu não me engano, de 0-0 lá, né? Acho que foi um empate, mas assim, um jogo difícil. Da chave, pra mim, foi o mais difícil. E o Atlético não pega nenhum argentino, não pega altitude, pega o Libertad, que é um time muito já copeiro na Libertadores, mas que tá muito envelhecido. Um Alianza Lima também, que o futebol peruano tá longe de ser um futebol que tem feito muita diferença na América do Sul hoje, chegado em competições tanto a Sul-Americana como a Libertadores. E tem um adversário, o Galo. Como é que você avalia, fazendo um balanço dessa primeira fase do Atlético pelo sorteio de ontem? Acho que tem que entrar como se fosse pegar o pior time do campeonato. Acho que tem que ter atenção, tem que respeitar todos os times, até pelo fato que quando se joga contra os times argentinos, a gente já sabe como é que é, a altitude, tem todo o trabalho que tem que ser feito, mas acho que tem que respeitar para poder buscar jogo a jogo ali para conquistar as vitórias. Vou fazer uma pergunta, Rogério, fugiu um pouquinho só de Libertadores, mas como é que tá a vida de treinador aí? Calma, é próximo bloco a carreira, cara. Caraca, sério? Pega o roteiro, filho. Dá um spoiler. Quer derrubar a produção, Felipe Dalga? Desculpa Mas aí, assim, então cara. responde se a vida de jogador é mais tranquila. A de jogador é mais tranquila. Muito mais do que a de treinador. Tá até né? careca já Até daí, porque né? Caiu o restinho que faltava. Eu acho sacanagem. Tem um bullying aqui contra calvos e eu, que ainda não sou calvo por insistência, eu acho uma sacanagem o que é feito aqui com os calvos aqui nesse programa, calvo viu, você Rogério? já é, só que você tem Não. de cabelo. Você só aqui, não ó. assumiu ainda. Tá, a cortina tá aqui. Tá curta, mas ainda existe. Vou mudar a pergunta do Dalk. Então vamos falar de Libertadores. Você disputou duas como jogador, 2002 e 2006, e 2020 como auxiliar técnico. O que muda disputar uma Libertadores como jogador e outra na comissão técnica? Olha, como jogador, na minha época não tinha tanto estudo como tem hoje, né? Então, na de 2020 a gente teve que preocupar bastante com os adversários, estudar bastante, até no jogo contra o Jorge Wilstermann lá, toda a comissão na época, comandada pelo Eduardo Barros, a gente vinha de, acho que uma derrota ou derrota ou empate no Brasileiro, e a gente teve que preocupar bastante com o Jorge Wilstermann, né, pensando o que fazer naquele momento. Até nós mudamos a tática no jogo lá, a plataforma que nós utilizamos na época, e conquistamos uma grande vitória, né? Então, acho que foram jogos importantes, né? E dentro desses jogos ali da Libertadores, acho que hoje eu levo muito pro meu trabalho dia a dia. Mudou? Viu? Muda. Libertadores como jogador e Libertadores como treinador. É claro que muda. Até vou voltar nessa parte da altitude. Pra você especificamente, continua sendo ruim, por exemplo, ir como comissão técnica? Você sofre ou é mais tranquilo do que o jogar? Olha, da comissão técnica acho que foi mais tranquilo. Eu não sofri tanto como tem gente jogador, que sofre de qualquer maneira, né? Mas ali a gente sofreu pelo resultado, né? Porque a gente fez o gol ali no finalzinho, Sim, né? O Walter fez o gol no finalzinho. E então, assim, mais foi por isso, né? Mas acho que a altitude, ela consegue atrapalhar bastante o jogo, né? E eles lá já estão acostumados, né? E quando vem pra cá não sente nada, né? Então, a dificuldade, ela existe muito, né? Sim, que tem muita gente que passa mal só de ir pra lá, né? Sim. Não precisa nem jogar, não precisa fazer um exercício fui, mas físico. prefiro ficar por aqui também. Às vezes a galera sobe uma escada e já passa mal porque... por causa da altitude. Isso é uma situação complicada. A respiração bastante, tem dificuldade, né? Ainda mais agora pra quem tá ali dentro de campo, né? Que hoje ficou o futebol mais rápido, né? Sim. Bem mais intenso, rápido. galera, correndo 12 km por jogo, né? O bom é que agora as substituições mudaram, né? Então aumentou. isso acaba ajudando também. Acho que poderia ter, pra quem fosse jogar na altitude, poderia ter mais uma, eu acho. Porque pra ajudar também e manter o jogo, né? Porque a gente quer um jogo bonito, Sim. um jogo, né, que a gente possa... Todos os adversários ali, você busca sempre a vitória, então você fica um jogo diferente com menos substituições, né? Porque é uma arma que só os bolivianos têm, praticamente, né? É difícil isso, porque todos os times que vão jogar lá, por mais qualificado que seja o time, ele vai sofrer com a situação da altitude. Até mesmo os dos países vizinhos, né? Acabam sentindo. Tem jogador que não sente, mas boa parte dos jogadores sentem. Então é complicado isso. O Palmeiras foi o primeiro time brasileiro a vencer na altitude em 2020. Então, pra ver a dificuldade, né? O tanto de tempo que demorou, tanto né? tempo que demorou pra conseguir superar mesmo o mandante.